Parece que tudo carece de exatidão, enquanto que o samba não for feito com coração. Por isso tá tudo ruim, você é quem me faz assim, nas cordas do meu bandolim, laia, laia. Boa. E olha só, eu nunca gravei essa música. Mas as pessoas começaram a me chamar de Rogério, meu nome, Sim. Skylab. Foi aí que esse nome Rogério Skylab apareceu, entendeu? E foi em função dessa coisa que aconteceu. Você não chegou a ganhar esse festival com essa música? Eu não estava nem concorrendo. Você eu fui lá para divertir o público. Rato, entrou a oportunidade, microfone, rato, papinho, eu cantar aqui. É isso. Gozado, eu vou muito podcast, repito muitas perguntas, mas cada podcast é um podcast diferente, né? Essa ideia do Homem-Rato entrou com força aqui no teu podcast. Cada podcast é uma coisa. Tu iria num festival AgriShow cantar? AgriShow Ribeirão Preto do lado de... Eu vou cantar em Ribeirão Preto agora. Gustavo Lima, Jorge Não Mateus. tem preconceito, cara, iria. Porra, seria uma felicidade. Se eu pudesse estar num grupo desse pessoal e eu poder cantar minha música ali, né? Sem concessão. Né? Vou cantar minha música sem concessão. São Tomé das Letras, o que você acha? Cantaria. Já foi, boa. já? Eu já ouvi São Tomé? Nunca fui. Conheço de nome, mas nunca fui. Mas iria. Eu iria em qualquer lugar. Não existe isso, cara. Que isso? Não existe preconceito. Eu iria em qualquer lugar. Eu vou no Danilo Gentili, porra. Já fui no Danilo Gentili várias vezes, sabe? Eu vou lá no Ticaracatecast lá do Carioca uma porrada de vezes. Eu não tenho preconceito, cara. De jeito nenhum. Isso é legal de você, né, cara? Então, você falou assim, você iria em qualquer lugar. Você sabe por quê, cara? Eu vou te dizer uma coisa. Porque aí eu vou te dizer uma coisa muito louca. Eu sou da geração da televisão aberta. Entendeu? E o que tem de especial? Evidentemente que com o passar do tempo eu caí da internet. Lógico. Mas originalmente, eu sou da geração da televisão aberta. E qual era a característica da televisão aberta? Todo lugar. Todo mundo. Não era bolha, todo mundo. Fazer uma novela para todo mundo. Fazer um programa do Chacrinha para todo mundo. Para todo mundo. Para a classe A, a classe Z. Essa ideia de público, essa ideia de coletivo, de público, ideia de público mesmo. Público é isso. Público não é bolha, né? Quando a gente fala opinião pública, né? É isso. O público é isso. Não é bolha, cara. E a minha fundação é essa, cara. Entendeu? Então eu quero discutir as minhas questões com um grande público. Eu não quero discutir as minhas questões com os meus amiguinhos universitários. Eu quero discutir com um grande público, cara. Por isso que eu fui no Jô Soares. Você acha que eu fui no Jô Soares mais de 10 vezes? Talvez tenha sido um dos convidados que mais foi no Jô Soares. Foi por quê? Porque era a possibilidade que eu tinha de discutir com um grande público, cara. Com um grande público. Não tem dúvida nenhuma. Você teve com o Jô Soares. Ele era realmente um cara extremamente inteligente. Você teve com ele várias vezes. Várias vezes. Talvez tenha sido um dos convidados que mais fui ao Jô Soares. 2 tricolores juntos. Né? Falei muito do Castilho, sabe? O Castilho, para mim, é o meu grande ídolo, né? Desde a minha infância, desde a minha criancinha, desde quando eu era criancinha, Castilho é o meu grande ídolo no Fluminense. Mas conversamos muito, o Jô Soares é tricolor, muito inteligente. É estrela, né? O Jô Soares é estrela, não pensa você, não. No camarim, o Jô Soares é estrela. Mas, assim, era uma conversa sempre adorável, né, cara? E ele gostava muito da minha música, né? A música que ele mais gostava era Matador de Passarinho, né? Então, assim, todas as vezes quando eu ia no programa, eu tinha que cantar Matador de Passarinho. Não tinha como. Eu tinha que cantar Matador de Passarinho. Um clássico. Você chegou falando de várias coisas que você já fez aí, você chegou a ser jogador de futebol? Não, eu joguei muito futebol, mas eu não fui um craque. Sabe? Craque é outra coisa, né? Eu não fui um craque. Eu jogava futebol. Eu gostava de futebol. Pode ser. Porque o Cafu não é um craque, mas jogava, não decepcionava, né? Sabia fazer o dever ali. Eu jogava futebol, Agora, eu sempre conto isso, o Maracanã era o quintal da minha casa. Ali no Maracanã, na minha infância, eu vi grandes jogos e grandes equipes. Eu, como carioca,
vi a morte de 2 grandes equipes. Quais? Que eu cansei de ver no Maracanã. Bangu e América. 2 grandes equipes. De falar que a América o Bangu ganhou o Campeonato Carioca de 1966 em cima do Flamengo. Sabe o que é isso? Foi na época do Castor Andrade? Sim, Castor de Andrade foi o grande nome do Bangu. Ele colocava grana ali, né? Aliás, tem um especial na Globo muito bom, espetacular. Mas eu vi o Bangu, tinha grandes jogadores, Mário Tito, Parada, o Birajara, Fidelis. Nossa, o Bangu tinha um grande time. O América também. O América era um sonho, cara. Então, eu vivi, entendeu? A minha infância foi uma infância dourada. Foi uma infância de, por exemplo... Porque eu morava perto do Maracanã. Eu morava na Tijuca. Então, eu ia a pé pro Maracanã, entendeu, não tem cara? como. Né? E aí, cara, quando... Eu conheci o Maracanã dos velhos tempos, tá? Conheci o Maracanã de geral. Os geraldinos lá. Então, você sabe o que é o Maracanã? Mais de 100 mil pessoas lá dentro. Mais de 100 mil. Eu com meu pai me levava, né? Eu tinha 6 anos, e eu fui ver Fla-Flu, que foi a maior renda de todos os tempos do Maracanã. A maior renda foi esse jogo, Fla-Flu. 160 tinha mil tanta pessoas. Gente. O Maracanã era grande, né? Era. Hoje não. Ainda é grande, né? Hoje não. O Maracanã era grande. Né? As arquibancadas estavam todas tomadas. Tremiam. E não tinha lugar na arquibancada. Então, eu sempre assistia os jogos pela arquibancada. Né? Nesse dia, eu tive que assistir pela geral. Meu pai teve que ir comigo na geral, porque a arquibancada estava lotada. Aí você se apaixonou mesmo. Aí o jogo foi Fla-Flu, terminou o jogo 0-0, e o Fluminense tinha um ponta esquerda muito famoso, chamado Escurinho, muito famoso. Tinha um Castilho, lógico. E terminou o jogo 0-0 e o empate dava o título pro Flamengo. Final do Carioca? De 66. De 63. 63. Você tinha pago mais uma cerveja. Caramba. As torcidas ficavam juntas, né? Quem? As torcidas ficavam juntas Ficavam juntos, que era uma outra coisa. Eu tive agora no Sul, né? Fazendo um show em Porto Alegre, aí fui num podcast lá, Papo Copeiro, e eles me falam isso, né? Eu tenho impressão, viu, que essa coisa de mando de torcida, isso daí começou no Sul. Eu tenho essa impressão. No Grenal, você fala ali? Grenal, tem essa impressão, sabe? Eu tenho impressão. Porque nessa época, quando eu era criança, no Maracanã, era pau a pau, cara. Você vinha ver Fla-Flu, metade do Maracanã era Fluminense, outra metade era Flamengo. E não tinha divisão, não tinha nada, eles ficavam juntos. Divisão, né? Tinha divisão? Tinha divisão. Agora, mas não dava treta igual dá hoje, assim, os caras iam embora de boa, não ia não? Mas sabe o que acontece? Dava treta, assim. Mas é normal, é normal. Deixa disso. Mas dava. Eu tô na arquibancada, tô olhando pra geral lá embaixo, tô vendo todo mundo. Começa uma correria na geral. A geral é redonda, né? Começa uma correria na geral, você não sabe, começa todo mundo correr, a multidão toda correndo. Você não sabe onde foi o foco inicial da briga, entendeu, cara? Tinha muita briga, mas assim, mas convivia-se, né? Convivia-se, né? Outra coisa, quem assistiu o jogo no meio da arquibancada, inevitavelmente vai se conflitar. Vai ter Fluminense, vai ter Flamengo, Botafogo, vão estar juntos no meio. Eu não ficava nunca no meio. Eu gostava sempre de ficar atrás do gol. Então eu ficava sempre no meio da torcida do Fluminense. Né? Mas quem gostava de ver o jogo no meio da arquibancada, ia conviver, ia estar tudo... Sempre tomavam... Tava tudo junto ali, cara. É só saquinho de xixi voando pra um lado. Quem, assim, você pegou essa época do futebol no Maracanã, era a época de ouro do futebol brasileiro. A época de ouro do futebol brasileiro. Era a época de ouro. Você sabe por quê? E o melhor futebol era o do Rio. E eu vou te contar uma coisa que você não vai... eu nunca mais vou me esquecer. Eu tinha 9 anos de idade. Eu fui no Maracanã para assistir o treinamento da seleção brasileira na época do Zagallo. Pré-70. Então me lembro que a gente queria entrar, os portões estavam fechados. Depois eles abriram os portões e a gente foi para a arquibancada ver o treinamento. E eu me lembro que a gente ficava assim, a torcida todo lado de fora esperando o portão abrir.
Aí chegam os carros dos jogadores todos. Né? Os carros dos jogadores lá dentro, a gente olhando lá, e ouviu o Rivelino. Sabe o que o Rivelino fez? Falou assim pra mim: invade essa porra. Entra nessa porra. Ele fez isso. Cara, eu nunca mais vou me esquecer desse gesto do Rivelino. Entra nessa porra, invade essa porra aí. Corre, moleque, corre, moleque. Exatamente. Porra, depois eles abriram portões, a gente subiu na arquibancada e viu o treinamento. Isso pré-70, cara. Foi futebol de ouro? Pré-70, cara. Era essa época. Rivelino, Tostão. E a maior alegria que eu tive agora recentemente, cara, tem um cara da orquestra Filarmônica de Belo Horizonte, é muito meu amigo, e ele diz que o Tostão sempre está lá vendo as apresentações da Filarmônica. E ele ficou muito amigo. Aí ele falou: Rogério, escreve um negócio pro Tostão. Eu falei: pô, Tostão, cara, você eu falei, né, Tostão, você pra mim foi uma grande... E eu acho mesmo. Eu acho que na Copa de 70, depois do Pelé, Tostão? Pra mim foi Tostão. É mesmo? Eu acho. Pra mim foi Tostão. E eu revendo, chego a essa conclusão. Rivelino era craque, Paulo César Caju era craque, mas o Tostão era foda. De todos os tempos, assim, depois do Pelé no Brasil, você acha que é o Tostão? Foda. Tostão era foda. Em 70 só, não, tá, né? Mas agora eu tô perguntando de todos os tempos. Não, assim. aí é complicado, porra. Porque o Pelé é o rei. Pelé é o rei. E né? Ronaldinho Gaúcho vai ficar onde aí nessa história? E Zico vai ficar onde nessa história aí? É complicado de todos os tempos. Mas eu quero dizer o seguinte: naquela Copa de 70, depois do Pelé, o grande homem inteligente ali era o Tostão, que atraía a defesa para um lado, chamou o Jairzinho livre no outro. Era foda. E não é que eu escrevi, né? Eu falei: ô, Tostão, falei no vídeo, né? Esse da Filarmônica. Né? Eu falei: Tostão, porra, cara, eu acho que você nunca vai me responder, mas quero dizer o seguinte, Tostão, cara, eu me lembro daquele jogo Cruzeiro e Fluminense do Maracanã, na época que o Fluminense tinha Félix. Era ali, 71, 72. O Tostão fez um gol de falta, de longe, cara. A bola entrou lá no ângulo, sabe? E eu não sei se você vai se lembrar desse gol, Tostão. Falei assim, pra falar. Como é que o danado respondeu, cara? E falou: Rogério, eu conheço muito você nas participações do jogo. Conheço muito você, poxa, que alegria estar falando com você. E olha, me lembro muito desse gol. Você falou assim. Cruzeiro nessa época, puta que pariu, cara. Máquina. Era Cruzeiro, tô falando de 70, tá? Sim. Cruzeiro, Santos e Botafogo. Esses três é a base da seleção brasileira, meu amigo. Você vê, Tostão, Cruzeiro deu Piazza, deu Tostão, porra. Piazza e Tostão, cara, entendeu? A base da seleção brasileira de 70 era Cruzeiro, Santos, Botafogo. Botafogo era bom, assim. Botafogo era um negócio de louco. Eu tinha um programa Matador de Passarinho, né? Que eu apresentava no Canal Brasil. E aí eu chamava mais artistas, cantores, assim, artistas de um modo geral. Mas eu chamei alguns jogadores. E chamei o Paulo César Caju. Pro programa? Pro programa. E o Paulo César Caju se lembra desse jogo, de 1971, que o Fluminense foi campeão carioca em cima do Botafogo com um gol que o botafoguense acha que foi um gol roubado.